e para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos, da Unidade Escolar Sítio do Pica-Pau Amarelo, e estou aqui juntamente com vocês, novamente, fazendo parte deste incrível projeto. E que projeto é esse? Projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Nós estamos aproximando cada vez mais vocês da escola. E de que forma? Estamos aqui adentrando a sua casa. Então que nós tenhamos, aproveitemos bem todos esses momentos aqui, tanto na TV como também lá no nosso canal do YouTube, CEMED Rosário. E como eu disse para vocês, eu sempre digo para vocês, nós estamos trabalhando língua portuguesa, os descritores do SAEB. Hoje é a nossa aula de número 3 e nós vamos trabalhar o descritor de número 4 e já já nós vamos compreender isso. Agora, como sempre, nós iniciamos de que forma? Com uma leitura. Então é hora da leitura. Olha só. Esse livro já é conhecido de vocês, eu já fiz leitura dele, de um trechinho dele, e eu trouxe novamente, é o livro do Ricardo Azevedo, A Casa do Meu Avô. E a parte que eu vou ler hoje para vocês é quando ele fala do tio Nená dele. Olha só, meu tio Nená, fechado naquele quarto, no fundo do corredor, vive o meu tio Nená. Dizem que ele é tantã, que ele é meio amalucado, completamente biruta, que é pancada da cabeça, que ele tem miolo mole, 3 parafusos a menos e que, além de tudo isso, ele vive no mundo da lua. Para mim, não é bem assim não. Só porque ele tem mania de dormir dentro do armário? Só porque quando ele zanga, ele grita, vai embora! Só porque de vez em quando ele foge para o telhado e faz xixi nas pessoas que passam na calçada? Uma coisa eu vou dizer, tio Nená pode ser louco, mas é muito carinhoso. Anda sempre perfumoso, de pijama colorido, cachecol e guarda-chuva. E nem aqui, nem na China, existe um tio mais querido. Qual é o objetivo da leitura? Estimular vocês também a fazer o mesmo, a ler. Ai, tia, eu estou aprendendo a ler. Não tem problema. Lendo com fluência ou mesmo estando aprendendo a ler, a gente pode muito bem pegar uma frase, pegar um jornal, pegar um texto e ir treinando essa leitura. Tá certo, meus amores? Pois vamos lá então, dar continuidade às nossas aulas, né? E olha só, e eu sempre vou relembrar para vocês qual é o nosso objetivo. Nós estamos trabalhando, preparando vocês para uma avaliação que vocês vão fazer ali no finalzinho do ano, possivelmente. Ainda teremos essa data, que é a avaliação do SAEB. E o que é o SAEB mesmo? SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele é responsável em levantar dados da educação para saber como é que a educação está, como é que vocês, alunos, estão. Quem faz essa avaliação? Os alunos do 2º ano, do 5º ano, que são vocês, os alunos do 9º ano e também os alunos da 3ª série do ensino médio. E nessa avaliação, o que é mensurado? O que a gente vai estudar para poder fazer bacana essa avaliação? Eles organizaram tudo em uma matriz de referência. O que é essa matriz de referência? É um documento com os conteúdos que serão cobrados nessa avaliação. Quando você estava na escola, né, presencialmente, que você ia fazer uma avaliação, ali no finalzinho do mês, chama uma avaliação. O professor não sempre dizia para você, dava um rol de conteúdos para você estudar para avaliação? Pois assim também acontece com o SAEB. E aqui nós temos os descritores. A gente sempre vai falar nessa tal de letra D, que é D de descritor. Eles descrevem as habilidades que serão avaliadas na prova SAEB.
E essas habilidades, elas estão distribuídas em todo o ensino fundamental. Então, o que vocês vão ter nessa avaliação do SAEB do 5º ano, não é só conteúdo que vocês vão ver esse ano de 2021. Vocês são conteúdos, habilidades, né, que foram desenvolvidas desde a educação infantil. A nossa educação, ela começa lá na educação infantil. Então, tudo que vocês viram, que vocês foram aprendendo a fazer, né, vocês foram aprendendo a ler e tudo isso vai ajudar para que você possa fazer uma excelente avaliação. Então, nós estamos aqui trabalhando para reforçar o que vocês já aprenderam e estão aprendendo na escola, mesmo à distância. E a matriz de referência, ela é dividida em alguns tópicos, né? E o primeiro tópico são os procedimentos de leitura. Por que leitura, professora? Eu estou no 5º ano e eu ainda não sei ler. Como é que eu vou fazer? Calma. A primeira coisa que a gente precisa é manter a calma. Tem algumas habilidades que a gente já foi aprendendo. Tem outras que não, que a gente, tá engatinhando agora. O que a gente não pode é parar, eu não sei ler e pronto. Não quero fazer. Não é assim. A gente, ano que vem já é 6º ano, já é uma outra realidade. Então, a gente vai, começando a treinar essa leitura desde agora. Então, nós já vimos o descritor 1. D1 é de descritor. O que dizia o descritor 1? Era para você localizar informações explícitas em um texto, trabalhando a interpretação textual. Quando eu tenho um texto, algumas informações que são solicitadas estão bem ali na minha cara, bem ali no texto, por isso que se diz que são explícitas, de forma muito clara. E nós vamos agora estudar o número 4, que é o descritor 4. E o que esse descritor fala? Ele também traz para a gente interpretação textual, mas ao contrário do D1, aqui nesse D4, nós vamos localizar informações implícitas em um texto, ok? Aí você vai me perguntar, mas professora Fernanda, por que nós não vamos logo trabalhar o D2 e o D3? A senhora pulou o D2 e o D3. Ai, professora. Não. Nós temos uma ordem, uma sequência, que não é necessariamente a sequência do número do descritor, tá bom? O D2 é uma habilidade que nós vamos ver um pouco mais tarde, em um outro momento, ok? E o D3 vai ser a próxima habilidade que a gente vai estudar. Então, nessa ordem de interpretação de texto, nós vamos estudar esse D1 que já estudamos, que são informações explícitas, e esse D4, que são as informações implícitas em um texto. É exatamente o que nós vamos estudar em 2 aulas. Nessa aula de hoje e na próxima aula também. Então, olha só, o que é, então, de fato, essa história de localizar informações implícitas em um texto? Informações implícitas não são manifestadas pelo autor no texto, mas elas podem ser subentendidas. Ela é o contrário do D1, de localizar informação explícita, que está ali escrita no texto. As informações implícitas é uma manifestação que o autor fez ali, ele colocou de alguma forma, ele deixou meio que subentendido, mas ele não escreveu no texto. É perceber além do que foi dito, é a gente perceber no texto além do que foi escrito, ou seja, ler nas entrelinhas. É como que quando você faz uma leitura, você percebe certas indiretas, né? Insinuações. Sabe quando alguém fala alguma coisa para fazer para você, que é como se fosse uma indireta, tá me jogando indireta. Ele não falou diretamente para você, mas é uma informação implícita na fala dele. Então, informação implícita, ela não está escrita no texto, mas ela está nas entrelinhas. Isso tudo, gente, se chama interpretação de texto, tá bom? Então, vamos lá. Não basta só a gente ler o texto. A gente precisa interpretar, entender o que esse texto traz pra gente de informação. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Só para fazer um paralelo ao que nós estudamos nas 2 últimas aulas. Essas informações que nós estamos vendo em um texto é exatamente a questão da interpretação textual.
Informação explícita é o que está de fato escrito no texto. Qual é o título do texto, qual era a casa que o personagem morava, está bem ali na cara escrito. E as informações implícitas é o que é sugerido por algumas expressões ou pelo próprio contexto que o texto apresenta ali pra gente. Então tem algumas expressões que vai dar a entender determinada informação pra gente. Vamos ver isso então na prática? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Então sempre nós vamos trabalhar assim. A explicação do descritor, o D é D de quê, gente? D de descritor e tem um número ao lado. Estamos trabalhando o descritor 4, porque no quinto ano nós não vamos seguir necessariamente aquela ordem. A gente vai de acordo com os tópicos. Como nós já trabalhamos informação explícita, nós vamos agora trabalhar informação implícita, que no caso é o D número 4, descritor número 4. Olha só, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, uma frase bem simples. Gabriel parou de tomar refrigerante. Bacana, Gabriel tá tentando o quê? Ter uma vida saudável, né? Então, qual é a informação explícita nessa frase? Gabriel, ele não toma mais refrigerante. Ele parou de tomar refrigerante. E qual é a informação implícita? Se ele parou de tomar refrigerante, é porque antes ele tomava refrigerante. Alguém falou aqui que Gabriel antes tomava refrigerante? Não. A única coisa que nós falamos foi que o Gabriel parou de tomar refrigerante. O que é que está escrito aqui? Está escrito que o Gabriel, ele largou o refrigerante, ele não toma mais. E o que essa frase me dá a entender? Ela me dá a entender que antes ele tomava o refrigerante. Isso não está escrito, mas está o quê? Implícito pra gente, está nas entrelinhas, ok? Vamos então a uma outra frase, olha só. É a mesma frase, mas com um acréscimo. E esse acréscimo foi aqui no início, olha só. Felizmente, Gabriel parou de tomar refrigerante. Meus amores, a palavra felizmente, ela é uma palavra derivada de uma outra palavrinha, né? Ela veio de uma outra palavra. Qual palavrinha? Feliz, né? Quando eu uso esse sufixo mente, no caso felizmente, o sufixo no caso foi acrescentado aqui no finalzinho. Se no início eu colocasse in, que é um prefixo, infelizmente, indicaria algo negativo. Agora, quando eu uso só o felizmente, eu estou indicando algo positivo. Então, vamos fazer também a mesma análise nessa segunda frase. Olha só. Qual é a informação explícita no texto? A mesma da primeira frase. Olha só. O Gabriel, ele não toma mais refrigerante. Largou o refrigerante de mão. Qual é a informação que agora está implícita? A gente já sabe que antes ele tomava. A palavra felizmente indica que o falante tem uma opinião positiva sobre o fato. Então, a pessoa que fez essa observação, que o Gabriel parou de tomar refrigerante, ela considera isso o quê? Uma coisa muito boa. Ele está muito feliz em saber que ele parou de tomar refrigerante, que agora ele vai ter o quê? Uma vida saudável, tomando suco e tudo mais. Ok? Então, deu para compreender bacana o que é essa história de informação explícita e implícita? Vamos então treinar um pouquinho mais? Olha só. Trouxe aqui para vocês o pequeno texto do José Paulo Paes e o título do texto é Passarinho Fofoqueiro. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca... Aí ele não completou. Show, passarinho, chega de fofoca. Então, eu tenho aqui algumas informações explícitas no texto. Qual é o título do texto? Passarinho fofoqueiro. Qual é o personagem principal desse texto? O passarinho. E qual é a característica desse passarinho? Qual foi o adjetivo dado a ele? Que ele é fofoqueiro. Então, o que eu perguntei para vocês aqui são informações explícitas no texto. Quais são os animais citados no texto?
Tem o passarinho, tem a ostra, tem a cobra, tem a arara, tem o leão marinho e tem a foca. Então, isso que eu também acabei de perguntar é uma informação explícita. Vamos então agora analisar, através do descritor número 4, uma informação implícita. Olha a questão. Nesse texto, a expressão cabeça oca quer dizer o quê? Aqui no texto, vamos localizar. Primeira, segunda, terceira, o quarto verso diz assim, que a arara é uma cabeça oca, mas não está explicando o que é cabeça oca. Então, eu já preciso ler nas entrelinhas, entender o que significa essa expressão cabeça oca. Quando alguém fala que você é cabeça oca, o que a gente tem na nossa cabeça? O nosso cérebro. Se diz que a cabeça está oca, é porque não tem nada dentro. E isso pode... olha só, é claro que é só uma expressão. Então, o que significa essa expressão? Que a arara, ela é teimosa, que a arara, ela é complicada, que a arara pensa pouco, ou que a arara, ela é fácil de influenciar. Nós já sabemos que quando alguém usa essa expressão cabeça oca, é para dizer que não tem nada na tua cabeça, que tu não pensa direito nas coisas, né? Então vamos verificar o que significa de fato a expressão cabeça oca. Olha só, quer dizer que a arara, ela pensa pouco, ela não faz muito esforço para pensar. Então essa expressão cabeça oca, que o passarinho fofoqueiro foi dizer que a arara era, quer dizer que ela pensa pouco, ela poderia se esforçar mais, mas ela acaba não se esforçando tanto, né? Então, bacana aí para quem acertou o que é essa história de cabeça oca. Vamos a outra atividade. Aqui eu trouxe uma tirinha para vocês. Essa tirinha, ela tem 3 quadrinhos. Em cada quadrinho está acontecendo algo diferente. Vamos então entender. No primeiro quadrinho tem uma mãe e tem um filho. A mãe está dizendo, lá vem um predador, pule na água. Aí, olha só, a mãe desesperada e o filho mais desesperado ainda. Aí, o que eles fazem? Vão pular na água, ó. Antes dela ter falado, esse predador gritou. No segundo quadrinho, eu tenho aqui 2 falas. Olha só, o filho pergunta para a mãe, ele já foi embora, mamãe? Podemos sair agora? Aí o que a mamãe responde? Mais um minutinho. Enquanto ela fala mais um minutinho, o que é que ela está fazendo com o filho, gente? Olha só, ela está dando um banho no filho, ela está aproveitando que ele se jogou na água para esfregar ele com a escova, para lavar ele. Olha que situação. Vamos agora para o terceiro quadrinho. A mamãe fala para o macaquinho, obrigada, Samuel, só assim para o Antoninho tomar banho. Aí ele no final... Então a gente já consegue perceber, e olha a carinha de assustado dele com o banho. A gente já consegue perceber aqui que tem um humor nessa tirinha, né? Geralmente as tirinhas, elas trazem esse cunho humorístico pra gente. E o que a gente consegue perceber aqui? Que o Antoninho, ele não queria o quê? Ele não gostava de tomar banho. Mas ela falou isso diretamente, lá no terceiro quadrinho, ela disse assim, só assim para o Antoninho tomar banho. Então me dá a entender que antes ele não gostava de banhar. Aí já é o quê? Uma informação implícita no texto. Agora, qual é a questão que nós temos aqui para analisar? A intenção da mãe ao mandar Antoninho pular na água era de... Qual era a intenção da mãe? Era afastá-lo do predador, era escondê-lo do macaco, dar um banho no filho ou era brincar com o filho. Em nenhum momento ela apresentou essa ideia de querer brincar com o filho, muito pelo contrário. A letrinha A, que diz para o item A, diz assim, afastá-lo do predador. Poderia ser também afastar do predador, mas ela sabia que não tinha predador nenhum ali. Foi uma combinação que ela fez. Ela queria esconder ele do macaco, será? Bem, não era bem esse o objetivo. O objetivo ficou muito claro no terceiro quadrinho. Qual era o objetivo? Dar um banho no filho.
Imagina, a essa altura do campeonato, a criatura não querer tomar banho, gente. Então, a resposta correta, qual é? Dar um banho no filho. É uma informação implícita, não está escrito aqui no texto, mas a gente conseguiu perceber pela fala da mãe, pela ação dela no segundo quadrinho e pela fala dela no terceiro quadrinho. Para quem acertou, arrasou. E quem não acertou, não tem problema não. A gente vai ter outras atividades também para a gente tentar acertar. E só mais essa atividade, também aqui eu tenho, são duas questões com essa tirinha. Essa tirinha aqui eu tenho 2 quadrinhos, que é do Níquel Náusea. Olha só o que ele traz pra gente no primeiro quadrinho. Eu tenho aqui uma casa e eu tenho a conversa de algumas pessoas. Por que esse nariz tão grande? Por que essas orelhas tão grandes? No segundo quadrinho. Calma, Bumbo, ela não pergunta mais. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Quem será que estava fazendo essas perguntinhas aqui no primeiro quadrinho? Já dá pra gente saber? No segundo quadrinho, não diz diretamente essa informação, que era a menina que estava fazendo a pergunta, mas deu a entender que é ela com a fala da vovozinha aqui, né? Então, olha só. Vamos tentar localizar duas informações implícitas nessa tirinha. Primeira, as perguntas do primeiro quadrinho são de que conto? Então, existe um conto que nós chamamos contos de fadas que apresenta essas perguntinhas. Que conto de fada é esse que apresenta essas perguntinhas? Olha quais foram as perguntas. Por que esse nariz tão grande? Por que essas orelhas tão grandes? E aí, qual era o continho? Era o conto da bailarina? Era o conto da Branca de Neve? Branca de Neve, essas perguntas? Não. Era a Bela Adormecida? Ou será que era Chapeuzinho Vermelho? Vamos ver aqui. Será que você conseguiu acertar? Tchananã. Exatamente, Chapeuzinho Vermelho. Eram perguntas que a Chapeuzinho Vermelho fez na época para quem? Para o lobo. A história original é da Chapeuzinho Vermelho e que ela fazia para o lobo quando ele estava ali vestido, fazendo de conta que era a avó dela. E ela achando muito estranho aqueles olhos enormes, orelhas enormes também, né? Então vamos agora à segunda perguntinha sobre essa mesma tirinha. Olha só. Que elementos do segundo quadrinho confirmam que se trata da história da Chapeuzinho Vermelho? Vamos agora olhar para o segundo quadrinho. O que me apresenta aqui, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho aqui que personagem... Na Chapeuzinho Vermelho tinha algum elefante desse tamanho aqui, nessa cor, gente? Não, né? Era um lobo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas lá tinha o quê? Tinha Chapeuzinho Vermelho, olha, essa menina aqui está com uma roupinha vermelha e um chapéu vermelho, super assustada, né? Também não é pra menos, né, gente? Tadinha. Tem uma cestinha aqui com algo que parece um doce saindo e eu tenho aqui, gente, coitadinha, a vovó desesperada, né? Então, quais serão os elementos que mostram pra gente que é a história da Chapeuzinho Vermelho? A menina vestida de vermelho, a cesta da menina, a cestinha que eu mostrei pra vocês, e também a vovozinha, que é exatamente os elementos que tem na história da Chapeuzinho Vermelho. Então, meus amores, essa foi a nossa terceira aula dos descritores do SAEB de língua portuguesa. Nós estudamos nas duas primeiras aulas o que nós chamamos de D1, que é o descritor 1, onde nós buscamos informações explícitas no texto, né, informações que estão ali bem na nossa cara. E essa foi a nossa terceira aula, onde nós estudamos o D4, o D número 4, que ele traz sobre as informações implícitas em um texto. Nós não vamos seguir a ordem dos descritores por conta dos tópicos que ele vai apresentar e dos objetivos também. A nossa próxima aula nós vamos continuar trabalhando sobre os descritores, sobre as informações implícitas em um texto. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.